Chegamos a outra consideração muito importante. Todas estas variedades de matéria sutil existem não só no mundo exterior, como também no próprio homem. Não só este possui o corpo físico que vemos, mas também outros corpos internos, apropriados aos diversos planos da natureza e constituídos pela matéria de seu plano correspondente. O corpo físico contém matéria etérica sólida, que o clarividente pode ver. Na mesma ordem de ideias, um clarividente mais desenvolvido e capaz de perceber a matéria sutil do plano astral, veria neste nível o homem vestido de matéria astral, a qual seria, em realidade, o seu corpo ou veículo apropriado a tal plano. O mesmo acontece com o plano mental. A alma humana não tem só um corpo, porém muitos, e quando está suficientemente evoluída, é capaz de se manifestar nos diversos planos da natureza. O homem possui uns veículos apropriados, compostos da matéria de cada um daqueles planos. E por esses diversos veículos, lhe é possível receber as impressões dos mundos aos quais os mesmos pertencem. Não havemos de crer que o homem construa estes veículos para as necessidades de sua evolução futura, pois todos os possuem desde o princípio, conquanto não sejam conscientes da sua existência. Nós empregamos continuamente, de certo modo, embora inconscientemente, esta matéria sutil que se acha em nós mesmos. Cada vez que pensamos, pomos em movimento a matéria mental que nos compenetra. O clarividente verá este pensamento como uma vibração desta matéria, que de momento se manifestará no interior do homem, e depois irá afetando pouco a pouco a matéria de igual densidade no mundo que o rodeia. Mas antes de ser percebido no plano físico, este pensamento deve transferir-se da matéria mental para a astral. Quando a primeira haja provocado vibrações similares na matéria astral, esta, por sua vez, afeta a matéria etérica, onde suscita vibrações simpáticas, e esta matéria, por seu turno, age sobre a matéria densa do plano físico, na massa cinzenta do cérebro. Assim, pois cada vez que pensamos, efetua-se um processo muito mais complicado do que se poderia imaginar. Da mesma maneira, cada vez que experimentamos uma sensação, passamos por um processo do qual somos quase inconscientes. Quando tocamos numa substância e a achamos muito quente, retiramos a mão instantaneamente, mas a ciência nos ensina que não é instantâneo e não é a mão o que sente, e sim o cérebro, que os nervos comunicam a ideia de calor intenso ao cérebro, o qual transmite imediatamente esta impressão por meio do sistema nervoso e determina a retirada da mão. O que se nos afigura instantâneo é o resultado de um processo gradual de duração definida, que se pode medir com instrumentos suficientemente delicados. Os fisiólogos conhecem muito bem a rapidez deste processo. Do mesmo modo, parece que o pensamento age de uma maneira instantânea, porém tal não se dá, pois todo pensamento tem de seguir o processo descrito. Cada impressão transmitida ao nosso cérebro pelos sentidos deve passar pelos variados estados de matéria antes de chegar ao homem verdadeiro, ao ego, à alma. Temos, pois, uma espécie de sistema telegráfico entre o plano físico e o ego, e é necessário compreender que esta linha telegráfica tem estações intermediárias. As impressões não são recebidas apenas no plano físico. A matéria astral do homem não é capaz apenas de receber uma vibração da matéria etérica e transmiti-la à matéria mental, mas pode também registrar as impressões provenientes de seu próprio plano e transmiti-las por meio do corpo mental ao ego. Assim, pois, o homem pode servir-se de seu corpo astral para receber impressões e registrar as observações do mundo astral que o rodeia, e da mesma maneira pode servir-se de seu corpo mental para explorar o plano mental e obter informações desse plano. Todavia,
Num e no outro caso, deverá primeiramente aprender a localizar sua consciência no corpo astral ou no corpo mental, conforme seja, como está atualmente localizado no cérebro físico. Já tratei deste ponto pormenorizadamente no livro Clarividência, e portanto não creio ser necessário repeti-lo aqui. Embora a ciência não esteja ainda preparada para admitir a existência destes diversos planos ou graus de matéria na natureza, não há nesta hipótese nada que contradiga as suas teorias, pois se apoia no conhecimento direto e na certeza de todos os que a tenham estudado assiduamente, embora, mesmo assim, apresentem ao mundo como simples hipótese. Ao expor esta teoria a quem aborda tal problema pela primeira vez, estamos longe de pedir-lhe fé cega, mas convidamo-lo tão somente a estudar um sistema. Os graus superiores de matéria sucedem em ordem metódica aos que já conhecemos, de modo que, se em certo sentido se pode considerar cada plano como um mundo, também é verdade que o conjunto de todos esses planos constitui um mundo ainda maior que só pode ser visto pelas almas muito adiantadas. Para melhor compreender este assunto, vamos apresentar um exemplo, que, conquanto irrealizável, nos pode proporcionar ao menos uma hipótese surpreendente. Suponhamos que, em lugar do órgão visual que possuímos, tivéssemos um aparato organizado de maneira diferente. No olho humano, temos matéria sólida e líquida. Admitamos que cada um destes estados de matéria fosse capaz de receber impressões separadamente, mas cada uma tão só do tipo de matéria ao qual corresponde. Admitamos também que uns indivíduos possuíssem a primeira destas formas de visão e outros a segunda. Cada um destes tipos de indivíduos teria, indubitavelmente, um conceito tão estranho quanto imperfeito de nosso mundo. Imaginemos agora que dois homens, um de cada tipo, se detivessem à beira do mar. O primeiro, não podendo ver senão a matéria sólida, seria completamente inconsciente do oceano que se estenderia diante dele, mas veria a vasta cavidade formada pelo seu leito, com todas as suas sinuosidades. Os peixes e demais habitantes das profundidades do oceano lhe apareceriam flutuando no ar, por cima daquele enorme vale. Se houvesse algumas nuvens no céu, lhe seriam inteiramente invisíveis, pois são compostas de matéria em estado gasoso. Para ele, brilharia o sol constantemente durante o dia, e lhe seria impossível compreender por que emite menos calor umas vezes que outras, como quando o céu está coberto de nuvens. Se lhe fosse oferecido um vaso de água, este lhe pareceria vazio. Comparemos agora o aspecto que tudo isto apresentaria aos olhos de um homem que só pudesse ver a matéria em estado líquido. Esse seria consciente do oceano, mas para ele as escarpadas orlas do mesmo não existiriam. Perceberia perfeitamente as nuvens, mas não teria conhecimento da paisagem em que se movem. Quanto ao vaso de água, só lhe poderia ver o conteúdo, e lhe seria impossível compreender por que milagre tinha água a forma do vaso invisível. Imaginemos que estas duas pessoas descrevam uma após outra a paisagem que veem, seriamente convencidas, uma e outra, de que não pode existir no universo outro gênero de vista diferente da sua, e que todos os que pretendem ver um pouco mais não passam de sonhadores ou embusteiros. Podemos rir-nos da incredulidade destes dois observadores hipotéticos, mas o homem vulgar acha sumamente difícil compreender que, em proporção à totalidade das coisas visíveis, o seu poder visual é tão imperfeito como o de qualquer dos dois tipos aqui considerados. Também está seriamente disposto a acusar de serem joguetes da imaginação todos os que veem um pouco mais do que ele. Um de nossos erros mais comuns é considerarmos que o limite de nosso poder de percepção é também o limite de tudo quanto é possível perceber,
A evidência científica é hoje em dia indiscutível, e a proporção infinitesimal, em comparação ao todo, dos grupos de vibrações que nos permitem ver ou ouvir não pode ser posta em dúvida. O clarividente é apenas alguém que desenvolve a faculdade de responder a outra oitava desta prodigiosa escala de possíveis vibrações, e capacita-se desse modo a ver o mundo que nos rodeia, antes que possam vê-lo os dotados de percepção mais limitada.